Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com a biomédica Jussiane, já tem uma clínica há 3 anos e está há 6 anos na estética. Aqui no seu podcast você vai entender qual é o ponto inicial até você conseguir chegar a abrir a sua própria clínica e hoje ela está até dando cursos também nessa área de harmonização facial. Vem com a gente! Fala, Jussiane, tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. E aí, já tá na biomédica, né? Biomédica. Já tá há quanto tempo na área da Dentro da estética, eu posso contar aí uns 6 anos, contando estágio. Você já formou e já entrou na área da estética? Na minha faculdade, a gente tem as optativas obrigatórias, né? São optativas, mas... Optatórias. Então, a gente tem que fazer algum curso e dentro desse meio eu optei pela estética, que eles abriram no ano a estética. E eu fiz e já gostei, porque eu sou apaixonada por hematologia desde a faculdade. Quando eu conheci a matéria, já me apaixonei, assim, absurdamente por hemato. E coloquei na cabeça que eu queria hemato, pós em hemato, tudo em hemato. Mas aí eu acabei entrando nessa optativa de estética, eu já gostei muito. E acabei conseguindo uns estágios na época. E o legal é que a estética, assim, a rentabilidade é mais rápida, né? A hematologia demora mais tempo para você conseguir monetizar. Tanto que assim que eu fiz estágio em umas 2, 3 clínicas, foram os meus 2 últimos anos de faculdade. E assim que eu entrei pro mercado de trabalho, eu já senti aquela dificuldade de conseguir entrar, alguns laboratórios muito grandes, eles tinham muita coisa interna, então assim, era um pouquinho mais difícil de entrar. E impressionantemente apareceu oportunidade de estética, mesmo eu nem tendo muito mais de você, né? Nem mesmo eu tendo a especialidade, falar, não, você pode iniciar aqui como estágio, a gente vai. E foi muito bom, porque eu aprendi do básico até as coisas mais avançadas e quando você complexas. decidiu fazer uma pós para poder se tornar um RT, por exemplo? Assim que eu me formei na faculdade, então, que eu vi isso. Já foi assim que eu terminei a faculdade, eu entrei numa especialização em hematologia e hemoterapia, que eu ia pra Goiânia, inclusive, pra fazer. Aí, como eu vi que as oportunidades pra estética estavam melhores e eu precisava dessa especialização, não dava pra eu ser estagiária, fazendo limpeza de pele pra sempre. Eu tinha que ir melhorando as minhas habilidades. Então, eu decidi entrar na especialização, que aí foi quando eu iniciei a especialização. E logo quando você terminou a especialização, você já abriu sua clínica? Não, é só quando eu finalizei. Aí você ainda ficou trabalhando em outras clínicas? Ainda fiquei trabalhando, trabalhei com muita gente. Nesse meio a gente trabalha com todo tipo de gente, né? Gente que te ajuda, como gente que também te mostra que você não é muito aquilo que você quer. Então, como eu tava passando por uns perrengues, eu falei, não, é melhor eu trabalhar pra mim e fazer do meu jeito, do jeito que eu acho correto. E quais eram as principais dificuldades, assim, de trabalhar pros outros? Quais eram os principais problemas que você tinha? Pra mim, era a questão de querer ganhar em cima, entendeu? Então, era um trabalho extenso, tipo, muitas horas. Pra você ter noção, eu fiz um estágio que eu entrava 9 e saía 19 pra ganhar R$500. Caramba. E passava o dia inteiro lá, fazendo mas pelo menos limpeza. Aprendeu, né? Eu não acho que foi tão ruim. Legalmente isso nem é possível, não sei se você sabe, né? Estagiários são 6 horas por dia no máximo. Pois é, eu era estagiária e trabalhava de 9 às 19, assim, incansavelmente. Mas eu não reclamo, porque muitas dessas coisas eu aprendi pra coisas que eu implemento hoje. Porque às vezes a gente não aprende só o que fazer, a gente também aprende o que não fazer. Então foram coisas assim que foram um pouco pesadas. E você recomenda para quem quer, vamos supor, a pessoa terminou lá biomedicina, biologia, farmácia, etc e tal, entrou na pós, terminou a pós. Você recomenda a pessoa passar em outras clínicas antes de abrir a clínica dela? Eu recomendo. Porque você vê experiências, você vê como é que a pessoa lida com a rotina, como é que a pessoa lida com certas questões financeiras. Porque, infelizmente, quando você decide abrir uma clínica sendo biomédica, você não é só biomédico, você tem mais 3 empregos associados. Você tem essa função de biomédico, aplicador, injetor, mas você também tem essa função de administrativo, você também tem de marketing financeiro. Então, assim, você associa umas 3 profissões a mais à sua. E que você nunca teve experiência. Você nunca teve experiência. Você abrir uma empresa não é simples. É muito desafiador você trabalhar para alguém, mas também é muito desafiador você trabalhar para você.
Essa questão do estágio aí, né, é interessante, porque, por exemplo, tudo bem, é uma exploração, você estava ganhando R$ 500 e principalmente porque eram mais horas do que deveria ser. Mas é muito melhor você primeiro estagiar, principalmente porque logo quando você acaba a especialização, né, você já não sai assim, né? Não, você não sai com todas as habilidades. Com todas as assim, habilidades. Tem nem então, como. assim, a parte boa do estágio é que você erra na empresa dos outros, né? E aí, quando você vem montar a sua própria empresa, Isso é verdade. você vai errar menos, porque erros podem acontecer também, né? Isso, e você aprende até o que você não quer, tipo, pro seu dia a dia, pro que você quer representar. Então, assim, certas coisas que outras empresas representam, você já coloca numa filosofia de que você não quer aquilo pra sua. Então, você quando lá na frente, quando eu conseguir estabilizar tudo, eu já vou fazer isso diferente. Então, é aprender um pouquinho com o erro dos outros e com o acerto dos outros também. E aí, você saiu de estagiário, resolveu abrir o seu próprio negócio. E como que foi esse início, assim, né? Você já falou, né, que você teve que adquirir várias habilidades, mas quando você começou, já tinha uma carteira de clientes? Você precisou começar a carteira de clientes do zero? Não, eu comecei do zero. E qual que é a dica que você dá para quem está começando agora para fazer carteira de clientes? Aceite ajuda. Ah, é? Se alguém falar assim, e uma coisa que muita gente fala, se você estiver começando um negócio, não conta pra ninguém, não fala pra ninguém. Eu falo contra a gente, fala pra todo mundo. Pra todo mundo. Fala, olha, quero abrir um estúdio, porque é incrível. As pessoas só vão saber que você quer fazer, que você precisa de alguma coisa se você falar. Sim. Então, eu conheci muita gente conversando, falando assim, não, meu tio, ele mexe com porta, ele tá começando agora. Às vezes você consegue a porta mais barata com ele. Ótimo. Então, assim, minha família ouviu que eu tava com isso, eles se juntaram e me deram a maca. Então, foram coisas que foram iniciando. O último lugar que eu estive antes de entrar efetivamente no meu próprio espaço, eles nem me pagaram. Caramba. Eu nem recebi, então eu tava, assim, extremamente desanimada com essa parte, assim. Teve lugares que eu trabalhei que foram maravilhosos, mas é mais as dificuldades que te fazem ter vontade de você ter seu próprio. E demorou mais ou menos quanto tempo, assim, para você conseguir equilibrar as contas, né? Porque no começo, quando você abre um negócio, você só perde dinheiro, né? Assim, eu passei muito tempo. Incrivelmente, eu passei um tempinho, assim, no 0 a 0. Não tava ganhando muito, mas também não tava perdendo, porque o boca a boca é o nosso melhor... É o nosso melhor marketing, com entendeu? certeza. Mesmo a gente divulgando e tal, mas você chegar pra um amigo e falar assim, olha, eu fiz em tal lugar e gostei, vai lá. Eu vim hoje, vou trazer minha mãe aqui. Te ajuda mais ainda. Então, no início, eu peguei uma salinha muito pequena, era 15 metros quadrados. Você já mudou de lugar quantas vezes? 3 vezes. Eu mudei 3 vezes. E essa salinha era muito pequena, era só botei uma divisão de drywall pra fazer uma mini recepção e a parte onde eu fazia os procedimentos. E você conseguiu tirar todas as certificações, todas as licenças da Anvisa ou não? Consegui. Conseguiu? Mesmo na sala pequena? Mesmo na sala pequena. Como tinha banheiro no corredor, eu desativei o banheiro de dentro da sala para fazer a DML e consegui as certificações. Então, era pequena, mas com tudo certinho, com a pia. Não tinha pia, eu insisti, pedi, implorei, moço, pelo amor de Deus, deixa eu pôr uma pia aqui. Eu preciso ter uma pia aqui, senão a Anvisa não vai deixar eu funcionar e tal. Eu mostrei, quebrei parede, quebrei chão. E tudo a gente. Eu que pintei. Eu e meu namorado, a gente lixando tudo e pintando. Então, assim, pra poder economizar. O que eu podia economizar, eu consegui. Tinha móvel lá que era do meu quarto. A mesa, minha escrivaninha eu levei do meu quarto. O gaveteiro eu levei do meu quarto. Então, assim, o que eu consegui economizar pra poder investir lá dentro. E nessa última clínica que você abriu agora, como é que foi pra poder montar ela? Ela foi mais fácil, porque eu já tinha muitas coisas, já assim. Tinha capital. Só que como eu fui pra um lugar melhor, eu tô num prédio lá em Taguatinga, lá no Connect Tower. E lá, a questão que mais pegou é porque lá é muito mais burocrático. Enquanto na primeira, eu conversava com... Você precisava de arquiteto, engenheiro, né? Nessa eu precisei contratar arquiteto, engenheiro. Tinha que ter sistema de incêndio. Se eu fosse colocar um parafuso, tinha que ser aprovado o projeto, tinha que passar cada fiação de luminária.
Então, assim, foi mais burocrático. Aí, por isso ficou mais difícil. Mas a gente já sabia lidar, já sabia como é que fazia as papeladas da Anvisa pra poder ela ir lá. Então, acabou sendo mais fácil. Bacana. Por conta disso. E aí, da primeira empresa até onde você tá hoje, demorou quanto tempo? Tem uns 4 anos. Foi em 2019 que eu fiz que eu comecei com a minha salinha. Lá no Gamo. Em cima de outro salão. E era ótimo, porque eu ia lá embaixo, conversava com a dona do salão. Ó, já fica aí a dica pra você, já dá o like aqui, ó. Uma dica boa, você quer montar uma clínica de estética, faz perto de um salão, né? Não, faz perto. Não, nem precisa de salão, onde tem pessoas. Faz conexão com outro comércio. Seja um salão, barbearia, mercado, lanchonete, qualquer coisa. Põe seu cartão lá, faz um sorteio aí. Quem fizer tanto de compra vai ganhar uma limpeza de pele lá comigo. Porque você precisa ser conhecido, as pessoas precisam saber que você existe. E que você tá ali, né? E que você faz um bom serviço. Importante isso. E hoje? Hoje você já dá cursos, né? Que eu já vi, você já tá dando cursos. Como é que é essa jornada aí? Como é que foi essa transição de ser apenas uma pessoa que atendia para começar a dar curso? Você dá aula na faculdade também, né? Dou aula na faculdade. E como é que foi? Como é que chegou esse convite para você? Você foi atrás? Como que foi? Então, esse convite para para dar aula veio do meu professor da pós. Então, acho que ele se sentiu um destaque comigo e anos depois da pós, ele falou, olha, abriu uma vaga, então acho que você tem um perfil, se você se interessar, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo dar a resposta curta referente a uma explicação. O paciente vai ter uma consulta comigo, eu dou uma aula pro paciente, eu explico tudo, eu explico a célula que acontece. Interessante você estar falando, porque isso aí é raro na área da estética. Na área da estética tem muita gente que sabe fazer, mas não sabe o que tá fazendo. Não sabe por quê, por que eu tô usando esse ativo, por que eu faço dessa maneira, por que eu tô usando cânula, por que eu não faço com agulha, por que tem que ser esse preenchedor e não pode ser esse, sabe? Essas coisas você precisa saber o porquê. Você tá lidando com a estética, a gente vê que cresce, acaba sendo um produto, mas ainda é saúde. Ainda é cuidado. Então, a gente tem que saber. É óbvio, a gente precisa entender de patologia, a gente precisa entender de cuidados, medicamentos. A nossa área, nosso conhecimento tem que ser grande, até porque a gente tá lidando com isso o tempo inteiro. E quem quiser te achar onde? Instagram, WhatsApp? Fala aí pra gente. Meu Instagram é dra.jussiane Donatilla. E meu WhatsApp da clínica, né? É 61992491053. Então, vai aparecer aqui no vídeo e também na descrição aí do vídeo. E aí é só entrar em contato com ela. Você atende só em Brasília? Sim, por enquanto sim. Quem sabe daqui a um tempo... Você tem vontade de abrir outras filiais, outras clínicas? Tenho, mas eu acho que eu ainda tenho que ajustar. Ai, eu bati no microfone. Tem umas coisas que eu ainda preciso ajustar. Porque mesmo eu tenho acertado em algumas coisas, eu também acho que eu preciso melhorar e aprender algumas coisas. Né? Eu ainda me acho muito bebê nesse mundo, não da estética, mas empresarial, da empresa, porque é o que mais pega pra mim e eu mais peço ajuda. Funcionário, já precisou de contratar, demitir pessoas? Precisei e é complicado, porque lidar com pessoas, seja funcionário, seja com cliente, é uma coisa difícil. Cara, demitir pessoa é muito difícil. E você acertar... Assim, e quando você acerta no funcionário, assim, você quer botar ele num pedestal e carregar pra todo canto. Exatamente. E eu já tive funcionários que eram maravilhosos, mas que tiveram oportunidades melhores e tiveram que sair. Aí eu falei, vai com Deus, voa. Vou ficar muito triste, porque você é maravilhoso, mas vai voar e conseguir melhores oportunidades. Bom que você não foi aquela pessoa lá do seu último estágio, né? Não. E eu tento não repetir esses erros. Então, o estagiário comigo é bonitinho, 6 horas, eu ali explicando em cima. Eu tive um acompanhamento onde a biomédica que tinha mais experiência, que eu também não sabia muito bem explicar, lidar. Entendi. Então, comigo já é totalmente ao contrário. Que ali, estagiário tá no início, quer aprender, quer ver, nunca viu aquilo dali. Tá vendo as coisas pela primeira vez. Bacana. E depois de um tempo fica um pouquinho cotidiano pra gente. Então, vem aquela vontade, esse que me anima também com os meus alunos e tal.
estar ensinando, explicando aquilo. Aham. É muito bacana. E aí, mais alguma dica para quem tá começando? Estuda. É? Estuda. Porque se você estuda e você sabe, você gera confiança. Ah, E depois que... Se você gera uma confiança em uma autoridade, acabou. O o paciente negócio não já é faz... natural, né? O paciente não faz com outra pessoa, ele é leal com você até o fim, porque ele sabe que ele tá fazendo ali com alguém seguro, que Aham. sabe. E eu sinto isso muito com os meus pacientes. E quais são os procedimentos que você mais tem retorno lá na clínica? Os mais invasivos. É. São botox, preenchimento, bioestimulador, É. fio, E entendeu? as pessoas voltam para fazer de novo? Voltam. É. Todos esses procedimentos, eles são absorvíveis, né? Aham. Então, até por uma questão de o efeito acaba e Aham. quer de novo. Entendi. Mas também tem a volta pra fazer outras coisas. Aham. Começou com botox, agora eu vou fazer um preenchimento, agora eu Aham. vou fazer alguma coisa, preencher a olheira, agora eu quero fazer a boca. Aham. Então, é muito nisso. E agora você já está trabalhando, você está dando Uhum. seus cursos. Você dá curso de quê hoje em dia? Eu dou os cursos individuais, Tipo VIP? VIP, Aham. mais relacionado a cada técnica. Tem o específico de botox, tem o específico de preenchimento, bioestimulador, passando por tudo. Aham. Passando desde... Fios, você já está dando também? também. Porque fios é mais difícil, né? Fios é complicado e você tem que estar ali em cima. E Aham. principalmente focando em intercorrência, Aham. porque profissional, intercorrência a gente está sujeito a acontecer. Tem formas de evitar, Aham. mas a gente tem que saber como lidar se Aham. acontecer. Infelizmente, todo mundo está sujeito a passar por algumas intercorrências. E tem as mentorias faciais, que eu chamo, que a gente vai trabalhar todos os procedimentos faciais, mas isso eu gosto de fazer com profissionais que já Tem sabem, prática. já tem, mas é só para reforçar Aham. técnicas, melhorar técnicas de aplicação, Aham. alguns detalhes, algumas novidades que a gente aprende, técnicas que Aham. acabam melhorando o resultado, porque Aham. tudo isso vai mudando. A minha forma de preencher bigode chinês não é a mesma de quando eu comecei lá Uhum. atrás. Eu, com o tempo, melhorei minha técnica Uhum. e isso eu acho que todo mundo tem que Investir, né? E continuar se capacitando e reciclando, tal. né? E Bacana. o mercado é gigante. O mercado é gigante. Se capacite e sempre busque ser o destaque, Aham. porque é gigante. Muito obrigado pela participação aqui, Jussiara. Obrigada pelo convite, eu fiquei muito, muito lisonjeada. E precisando, estamos aqui. Você já sabe aí os contatos dela, tá certo? E sempre que precisar, o Isaac está aqui para poder te ajudar também. Tá bom, ótimo. Tchau, tchau. Muito obrigada.